A Horda é a mais recente produção que irá ser apresentada na Sala da Bruxa Teatro. Trata-se de uma coprodução entre esta companhia e a BAL 17. Tem direção artística de Rolando Galhardas e assistência à direção artística do Ruben Jaulino. Os dois estão connosco na DNFM. Bem-vindos. Olá, obrigado. Obrigado, olá. A peça estreia já na sexta-feira, dia 7. A Horda é uma peça de Rodolfo Santana, um autor conhecido por obras de crítica social. Que relevância tem esta peça para o contexto atual, no vosso entendimento? Que aspectos procuraram destacar? Bom, antes de mais, esta peça de Rodolfo... Bem-vindo, Rolando. Olá, obrigado. Esta peça de Rodolfo Santana foi uma peça escrita em 1974, numa altura... Um ano marcante na nossa história. Na da Venezuela não, que ele é venezuelano. Exatamente, mas politicamente também marcante para a Venezuela, porque foi escrita precisamente num período de transição política e, portanto, Rodolfo Santana, quando escreve a Horda, escreve de certa forma como uma crítica social àquilo que acontecia politicamente no seu próprio país e, de modo geral, na altura, um pouco por toda a América Latina. E por isso fez-me muito sentido trazê-la também para palco hoje em dia, porque aquilo que eram as questões que ele trata na peça em 74, sejam elas questões de relação humana, de relação do indivíduo para com o coletivo, todas elas continuam em evidência nos nossos dias de hoje, aliás, talvez cada vez mais pelas mudanças e cambiantes políticas que estamos a viver um pouco por todo o mundo neste momento estes ecos que nos chegam, por exemplo, do outro lado do Atlântico, nomeadamente dos Estados Unidos, estão muito latentes na peça. É incrível como uma peça escrita em 74, se eu não soubesse que ela o tinha sido, pegando nela e lendo-a, poderia ter sido escrita há 2 anos atrás ou há 3 anos, pelo facto dela estar tão atual e dela fazer tanto sentido. Esta é uma co-criação da Bruxa Teatro e da BAL 17, companhia de teatro. Como é que foi o processo de colaboração entre as duas companhias? Como é que esta parceria influenciou também o resultado final da peça? Uma boa pergunta. Bom, eu trabalho na BAL 17, sou ator residente na BAL 17 em Serpa, e a BAL 17 é uma companhia, de certa forma, que poderia ser quase ser uma companhia irmã da Bruxa, não é? Tem praticamente os mesmos anos de existência, a Bruxa um bocadinho mais velha do que a BAL. A BAL faz este ano de 25, a Bruxa já fez os 25, ainda não? Ainda vai fazer. Mas estão muito próximas de idade. Uma do Baixo Alentejo, outra do Alto Alentejo. Portanto, só por estas características já acho que faz todo o sentido esta comunhão e este encontro na criação. A relação e a forma como uma companhia influenciou a outra na produção, acho que também é visível, primeiro porque somos amigos. São companhias que têm relações de amizade, quer naquilo que são os corpos fixos das próprias companhias, nas suas direções, que têm relações de amizade já de longa data, como no caso deste elenco em que estou a dirigir 2 amigos pela primeira vez, que estão na Bruxa Teatro como atores residentes e de repente, apesar de sermos 2 companhias, a sensação foi como se estivéssemos a trabalhar em casa e isso acho que é tão bonito num processo de criação, podermos ser 2 equipas que fazem trabalhos com incidências diferentes, mas de repente quando nos encontramos para o processo criativo ele é frutuoso, é generoso, é honesto e muito prazeroso, foi muito prazeroso sobretudo. Eu aproveitava para perguntar ao Ruben Jaulino como é que lida com o Rolando Galhardas. Esta assistência à direção artística é muito exigente. Como é que é este processo de trabalho entre os dois? Diria que nada exigente, na verdade, porque nós já temos uma amizade de longa data, não é? E muito do que fizemos durante este processo são coisas que na verdade já fazemos na vida do dia a dia. Então foi um bocadinho como... Tem uma leitura comum, um pensamento que se encontra no trabalho? Sim, eu diria que sim. Porque nós falámos muito e discutimos muito, mesmo antes de começar o processo, mesmo de ensaios, falámos muito sobre tudo o que é que... E partilhámos muito. Exato. E também
ter o Ruben a fazer a assistência é uma coisa muito familiar. Não que alguma vez ele me tenha feito assistência num projeto com direção minha, mas já trabalhámos juntos em muitos projetos, enquanto co-criadores. Então aqui também temos uma estreia neste tipo de relação, de parceria, sim. Mas na relação, na criação, não. Já criámos espetáculos juntos, não enquanto um assistente ou de criador, mas na verdade os dois no mesmo ponto de partida, numa horizontalidade na criação. Já escrevemos para espetáculos juntos, com o caso do espetáculo da Fundação Engenho de Almeida. Portanto, já é uma relação de trabalho no palco de há alguns anos, em várias vertentes, como colegas em palco, um dentro, outro fora, já tem tempo. Aqui foi a primeira vez em que basicamente foi os dois a olhar de fora para o mesmo objeto. Para um objeto, sim. Exatamente, isso foi a primeira vez. O meu papel foi um bocadinho mais ser os segundos olhos do Rolando. E também um bocadinho esta consciência, ou seja, poder debater as coisas, poder falar sobre elas, perceber se as coisas estão a funcionar, se não estão. Até porque muitas das vezes num processo criativo, ainda para mais tão intenso como este, é um texto muito particular, porque não é, qualquer espetáculo de teatro vive, como é óbvio, do trabalho dos atores. Mas este texto em concreto vive de uma ginástica, de um trabalho de ator absolutamente incrível. Modéstia à parte, não tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com o trabalho técnico de um ator. E ter um segundo par de olhos para conseguir acompanhar aquilo que é a criação deles, dos atores, foi absolutamente indispensável, porque são 4 atores que estão sempre em cena, praticamente desde o início ao fim do espetáculo. Num espetáculo que tem uma velocidade rápida, em que acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, e portanto estar num processo de direção de ator e conseguir acompanhar 4 criadores em palco é muito difícil. Percebo que seja então um espetáculo intenso, com algum tempo de duração, é mais de 1 hora de espetáculo, 1h20 de espetáculo, com os atores Duarte Banz, Elsa Pinho, Filipe Seixas e Marisela Terra. A peça explora temas como a identidade, a pertença, a luta pela sobrevivência. Então, como é que foi feito esse trabalho para construir estas personagens com os atores? Como é que eles foram como é que cada um encontrou também a própria personagem? A própria personagem. Antes de mais, é um contexto muito particular, acho, o contexto em que se passa esta peça. Particular porque para nós ele é distante e é praticamente irreal. A peça passa-se toda ela dentro de um bunker, de um abrigo, coisa que para nós... já ia à venda. Exatamente. Vi há pouco tempo que agora o que está em voga não é comprar terrenos com espaço para piscina, é comprar terrenos com espaço para bunker. Soube desta há pouco tempo. Mas por este contexto ser tão particular, a procura para os atores também ela foi muito mais intensa e muito mais particular. Peço desculpa a redundância, não é? Porque uma coisa é nós podermos construir um imaginário sobre o que é um espetáculo, por exemplo, que se passa num contexto de guerra, porque o que não nos faltam são noticiários, infelizmente, sobre contextos de guerra a acontecerem agora mesmo, mas construir um espetáculo com base na necessidade de nos recolhermos, de nos escondermos, de nos defendermos, de lutarmos pela sobrevivência, de lutarmos pela comunicação, de lutarmos pela comida, de lutarmos pelo amor, que é que move uma das personagens deste espetáculo, é muito estranho para um ator, para um criador ou para qualquer pessoa comum, porque nós não sabemos o que é que isso é. Até porque percebo que a peça também é algo antagónica no seu texto, porque tem a violência, por outro lado tem o amor, tem também o humor presente. Sim. Isto... Eu acho que o processo foi muito à base foi ir descobrindo camadas, né? Ao longo do processo, e foi um trabalho de ir descobrindo à base da improvisação ou à base da construção em cena, e depois também muitas vezes sentar e conversar sobre o que é que eles foram descobrindo, o que é que estamos a descobrir com eles, porque na verdade, independentemente de nós termos as nossas discussões a falar sobre o texto, muitas das coisas que depois nós descobrimos
sobre a dramaturgia deste texto, na verdade, foi só descoberta muitas vezes quando eles descobriam coisas. Haviam coisas que nós podíamos ter discutido entre nós, mas que se calhar só depois deles terem feito alguma improvisação ou alguma... Às vezes só dizer a frase de uma maneira diferente e de repente, ok. É um texto também particular na forma como o autor o escreve. É importante dizer que o Rodolfo Santana foi um autor altamente prolífico. Ele faleceu em 2012 e deixou-nos uma obra vastíssima com mais de 80 peças de teatro escritas. Ele escreveu a prosa, escreveu para cinema, escreveu para televisão, e no ano em que escreve a Horda, só escreveu a Horda. E é uma coisa um facto que eu acho particularmente interessante. E escreve-nos uma peça que ele claramente deixa nas mãos do encenador tentar descobrir coisas, porque ele não as dá a revelar. É um texto em que a mentira está sempre em jogo, o público nunca posso dizer já, não sai do espetáculo sabendo o que é verdade ou o que é mentira, e isso é particularmente interessante porque nem nós, que estamos a dirigir o espetáculo, conseguimos chegar a conclusões em alguns momentos do texto do que é verdade ou o que é mentira, e isso é o que menos importa, na verdade, porque é um dos temas precisamente deste isso espetáculo. Até parece bastante atual. Exatamente. Que a verdade e a mentira não... Sim. Precisamente é não sejam importantes. Não está lá por acaso, está lá precisamente como crítica, como sátira ao facto de nós não colocarmos em causa o que é verdade ou o que é mentira e tomarmos mentiras como verdades absolutas, muitas das vezes sem nos procurar as fontes. E como tu acabaste de dizer, isso está infelizmente super atual. Na ordem do dia, não é? Na ordem do dia. A cenografia e o design de luz são algo determinante numa peça de teatro. Sim. E nesta, imagino que ainda mais, para criar todo o ambiente. Que escolhas visuais é que foram feitas para este espetáculo? Para quem nos ouve e poder, aqui no seu teatro da mente, começar a visualizar o espetáculo, se calhar, ou imaginar algo. Eu acho que houve aqui, especialmente, uma ideia de algo cinematográfico, diria. Logo muito cedo, quando começámos a falar sobre ideias imagéticas, veio muito esta ideia cinematográfica. E eventualmente mais tarde, a partir até deste lugar cinematográfico, porque acho que aliam-se muito facilmente uma à outra, o lugar da banda desenhada. E isso acho que influenciou muito diretamente tanto a cenografia como a luz, como os próprios figurinos. Os próprios figurinos, exato. E a própria cenografia, ela foi-se transformando, falava disso há pouco, em conversa com o cenógrafo, Fabrice Ziegler, que fez a cenografia. O ponto de partida que foi uma coisa super contemporânea, e de repente o resultado a que chegamos, na sua forma, é uma forma que todos nós reconhecemos da sitcom, reconhecemos do decor de cinema, mas que habitualmente não vimos com esta forma hoje em dia já em teatro. Veríamos se calhar há 20 ou 30 anos atrás, já não é tão comum fazer este tipo de decors. E que foi muito do nosso imaginário de ponto de partida, não é? Quando olhávamos para a peça no início, dizíamos isto podia ser filmado como um episódio do Archie Bunker ou filmado como um episódio do Allo, porque tem essas características, estão lá no texto. Claramente poderíamos estar a ver uma gravação ao vivo de uma sitcom em que a gente ouve a gargalhada de fundo que está pré-gravada, e isso esteve no nosso imaginário. O Ruben falava das referências no cinema, por exemplo, do Tarantino. O Tarantino foi uma referência para nós por vários motivos, pelo seu exagero e quase expressionismo às vezes e absurdo nas suas escolhas de realização, que também estão de alguma forma na nossa mente quando dirigimos o espetáculo. E a banda desenhada, como o Ruben também mencionou, que é uma referência para mim enquanto criador muito forte estética. Noutros trabalhos que eu fiz também já o foi, e que neste espetáculo usámos o Enki Bilal como uma referência maior estética e plástica. Certo é que a peça é intensa, é provocadora, que entrar na Bruges vai entrar basicamente num bunker. E noutro universo, sim. Em outro universo. E qual é que é a mensagem principal que esperam que um
espectador da peça leve para casa, sabendo que não vai ter nem a verdade, nem a mentira? Claro, isso é já aqui um spoiler. Vai tu, se quiseres vai tu, se não vou eu. Vamos ver, o desafio está com o Ruben Jaulino. Acho que aqui o importante, na verdade, não é tentar procurar respostas às perguntas que a peça possa fazer parecer que são essas as perguntas que está a fazer. Tem esse lugar de que parece que à superfície é uma coisa. Sim. Mas na verdade há aqui questões mais profundas que a peça está a fazer, e que foi isso o nosso trabalho que nós tentámos que viesse à tona, e que eu espero que o público se questione sobre tudo isso. Sobre um lugar de natureza humana acima de tudo que esta peça traz. Eu confesso que enquanto diretor artístico ou enquanto encenador, seja qual for o lugar que tiver a ocupar nesse aspecto, mas dirigindo um espetáculo, normalmente não tenho muita preocupação em que o público saia com respostas do que quer que seja, porque tenho muito mais interesse que o público saia com perguntas, com dúvidas, com anseios, com inquietações, porque para mim esse é o lugar da arte, é o lugar de provocar inquietações. Porque se não nos inquietar, para isso nós ficamos em casa a fazer zapping na televisão, sentados no sofá. O que nos faz, pelo menos o que me faz a mim, sair de casa e ir a uma sala de espetáculos, ver um espetáculo, é querer ser provocado, querer ser inquietado, querer ser posto em causa. E foi parte do que me moveu a escolher este texto, é porque este texto confronta-nos com as nossas balizas morais, confronta-nos com a nossa necessidade de sobrevivência, confronta-nos com aquilo que nós não imaginamos que somos capazes de fazer, mas que na verdade somos todos capazes de fazer. Basta que os nossos contextos se alterem e as nossas condições se alterem, e aquilo que é mais primitivo em nós é o que nos faz agir e o que nos faz responder. E hoje em dia, falávamos há bocadinho sobre isto, o que é o lugar da verdade e o que é o lugar da mentira. Também somos confrontados com muita violência, por exemplo, na televisão, e nós que estamos no nosso lugar de conforto, na nossa casa ou no nosso sofá, a jantar enquanto vemos essas mesmas notícias, com esta distância dizemos, eu seria incapaz eu naquele lugar faria isto, e isso é tudo treta. Porque quando nós somos sujeitos a essas condições, o que impera não é o racional, o que impera é o animal. E esta peça também fala muito sobre isso. E o animal em todos os sentidos, no bom e no mau. Amar é uma necessidade primitiva e animal. Sermos coletivo é uma necessidade animal para o ser humano. Não somos animais solitários, da mesma forma que é instintivo a violência perante a defesa, da mesma forma que é instintivo a violência para defender o nosso lugar, o nosso espaço. Se formos sujeitos a um outro contexto e outras condições, essas características vêm ao de cima. E então, o que eu gostaria que o público se questionasse ou que se inquietasse é que, com muita facilidade, nós apontamos o certo e o errado, os bons e os maus, e essas balizas não são assim tão claras, mudando de contexto. E a verdade é que facilmente nós pendemos para outro lugar, que antes apontamos o dedo e de repente somos nós que lá estamos. Somos nós que lá estamos. A Horda é a mais recente produção teatral que irá ser apresentada na Sala da Bruxa Teatro. Trata-se de uma coprodução entre esta companhia e a Baldes A7. Rolando Galhardas, diretor artístico, e o assistente à direção artística Ruben Jaulino estiveram aqui connosco para apresentar esta Horda, uma peça de Rodolfo Santana, escrita há 50 anos. Vai estar na Bruxa de 7 a 22 de março, sempre às 9h30 da noite.